é muito interessante, né, essa união entre o direito e a engenharia para a gente conseguir chegar no objetivo, né? Não, e a Ruby traz isso também, né? Aquela mescla de profissionais, né? Tudo pelo mesmo objetivo, cada um no seu, literalmente, quadrado, né? A gente tendo que conversar, e querendo ou não, a gente faz, cada um faz a sua defesa de lado, né? A gente tem essa questão de defesas nossas aqui, né? Mas no final é o que junta, é o que junta. Deixa eu ver se eu consigo abrir algo aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, compartilhou algo? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Eu tô. Estão? Ótimo. Eu queria começar com essa imagem. Né? Aí eu quero fazer agora um pinga-fogo Johnny e Carol. Essa aqui é a área que a Carol trabalha, gente. Né? São a área que nós da RURB trabalhamos. Né? Essa imagem, ela pode assustar muitas vezes, né? É um absurdo. Olha aquela viga, olha aquele pilar, como que pode viver? Eu acho que essa situação é uma situação atípica para o mundo, mas totalmente natural, totalmente, como que eu posso dizer? É a realidade que a gente... Parte do nosso dia a dia, né? Exato, cara, faz parte do nosso dia a dia, essa situação aqui. Quando a gente é inserido, né? Quando o engenheiro é inserido nisso aqui, principalmente quem nunca viu uma favela, quem nunca entrou numa favela, ou quem muitas vezes desconhece o que é isto, leva um choque, né? A gente leva um choque aqui. O problema é que é o seguinte, né? Muitos engenheiros, muitos profissionais têm um medo de assinar um projeto, têm um medo dessa responsabilidade, né? E aí, eu queria, vou trazer você para a primeira conversa nossa. Por que a gente fala isso? E aí o comitê é extremamente importante e o CREA está sendo um papel fundamental para nós engenheiros. Quando nós falamos de REURB, nós estamos falando de uma relação fundiária nesse momento, né? Sim. A gente está falando da terra, né, Carol? Então, no projeto, a gente vai emitir a matrícula do solo nesse momento, correto? Correto. Até a própria lei fala, né? Regularização fundiária, né? É claro, a gente tem discutido isso há 1 ano dentro do comitê de regularização, né? Johnny e Jonathan. A gente... Virou uma dupla sertaneja, né, Carol? Cuidado. Johnny e Jonathan dá uma dupla legal, né? Eu fiquei um pouco preocupado com isso agora, viu? Mas tudo bem, segue o barco. Isso tem sido tema de discussão nosso. Nós estamos há 1 ano conversando isso, pelo menos uma vez por mês esse assunto vem em pauta dentro da discussão. Porque o papel do comitê, principalmente, além da gente levar a REURB para dentro do CREA, né, mostrar para os engenheiros e para dentro dos profissionais do sistema CREA-CONFEA que eles podem trabalhar dentro da regularização fundiária, mas dar uma segurança para eles, né, do que eles podem trabalhar, de que forma que pode ser feito, enfim. E uma das questões, inclusive, da última reunião que a gente levantou foi exatamente essa, né? Da segurança da construção, mais uma vez. E a gente falou, olha, a gente tem que olhar para a questão do terreno, né? Do fundiário. A gente vai levantar uma situação de risco para quando o meu terreno ele está em cima de um talude em processo erosivo. Ou quando o meu terreno está em cima de uma área que era um antigo lixão, né? Que tem ali uma situação de risco, né? De contaminação, por exemplo. A gente tem que tirar também a questão do risco só do talude, né? A gente tem outros tipos de riscos sanitários, enfim. Para a construção, a gente não está olhando e não vai olhar para a regularização fundiária. Nós estamos falando pro fundiário. Até a gente levantou e coloco essa questão, rebato a pergunta aí para o Johnny agora, né? A gente colocou essa questão do condomínio urbano simples, recebemos um município aí que veio conversar. A gente recebe município, viu, gente? Para quem está assistindo e tiver dúvidas,
Enfim, o CREA está de porta aberta, gente, para todo e qualquer município, equipe técnica. Eu queria fazer uma reunião com... Eu tenho uma demanda, eu queria que o CREA me ouvisse. Não sei como resolver. O CREA vai te ouvir por meio do comitê, aí a gente vai colaborar. Exato. Esse é o nosso papel, né? Dar uma orientação, dar uma segurança para o técnico, enfim, de que os técnicos estavam com uma certa dificuldade de aprovar condomínio urbano simples, porque, mais uma vez, estava levando a questão da construção para regularização, né? Como que eu vou atestar a construção se a gente não tem como contratar um ensaio, não tenho como atestar a segurança daquela construção? Dentro do processo de REURB, a gente nunca vai conseguir isso, né? Até porque não é o intuito da lei, né? A lei veio para desburocratizar o processo, né? Para a gente foi um grande pedido de desculpa dos órgãos públicos, falando: olha, eu não fiscalizei, tem um monte de parcelamento irregular e agora a gente precisa resolver. Então, é importante a gente colocar para os técnicos, para os engenheiros, para quem faz e para quem aprova, de que a gente está tratando do solo, né? Nós não estamos falando em nenhum momento nem direito de laje e nem condomínio urbano simples, de estrutura e nem da construção. Então, vou retribuir a pergunta agora. Aproveitar esse gancho que você já colocou para o Johnny e complementar, porque às vezes a gente se reúne com profissionais, né, que não são da engenharia, pessoal, e aí existe aquele respeito técnico, principalmente para quem escreveu a lei, que colocou algo na lei, que é basicamente impossível da gente fazer, e muitas reuniões, mas se a gente contratar um laudo? E se a gente fazer uma perícia? E aí eu queria, aproveitando, Johnny, esse gancho da Carol e complementando a minha pergunta para você, explanar também, gente, o quanto é difícil você validar um laudo técnico nessa questão, o quanto é difícil, né? Vamos imaginar que nós temos um engenheiro com uma boa vontade de assinar essa responsabilidade. Ele precisaria criar um laudo. Queria que você colocasse isso para a gente começar a bater nessa tecla. Gente, o laudo também não resolve nada, tá? Eu queria... O Johnny sempre traz isso aí com maestria, essa explicação para a gente começar a bater nessa tecla também, Johnny. Sim. É um ponto muito importante, né? Assim, o profissional, de uma maneira geral, isso aí não só nessa atividade, mas qualquer outra, ele só vai ser responsável por aquilo que está circunscrito nas atividades arroladas na ART, seja nos campos específicos, seja no campo observação. Então, ele vai ser chamado na medida que ele for responsável por algum ponto. Então, assim, em termos de RT, quais são os procedimentos que a gente tem? A gente tem o registro da RT, a gente tem a baixa da RT, a gente tem o cancelamento da RT e a gente tem uma eventual nulidade da RT. Então, assim, rapidinho, o que são esses 4 procedimentos? O registro da RT é aquilo que a gente faz toda vez que a gente vai iniciar um serviço de engenharia, seja obra, seja projeto, seja consultoria, né? É o primeiro passo. A baixa da RT, você está falando para o CREA que aquele evento terminou, que a sua participação técnica terminou, que aquele empreendimento terminou, que aquele projeto, aquela consultoria terminou. Então, você dá baixa na RT. Quando você dá baixa, não quer dizer que você não é mais responsável por aquilo. Você é responsável por tudo aquilo que você executou. Só que a baixa quer dizer, a partir dessa data, minha participação acabou, né? Teve até um caso de um reservatório que acabou sendo demolido de uma maneira errada, acabou caindo. O profissional, né, que deu a baixa, que rolou, o profissional que deu a baixa antes, acho que deu uma travada aí, né? Não, voltou? Ok, Johnny. Voltou? Opa, ouvindo normal. O profissional que deu a baixa antes dela entrar em colapso, esse não foi chamado com relação ao colapso, né? Mas aquelas RTs que estavam ativas durante aquele processo, os profissionais são chamados. Então, essa é a importância da baixa, né? O cancelamento da RT é quando há um desacordo comercial, você recolheu a RT, mas o empreendimento acabou não saindo, o dono mudou de ideia, sei lá. Então, você cancela a RT, né? Ou seja, não aconteceu, né, aquele fato. E a nulidade da RT é quando tem algum problema, alguma origem, algum vício no preenchimento, algum aspecto mais formal
que acaba ensejando a nulidade. Então, esses são os 4 procedimentos. Cada um deles abre em várias outras abinhas aí, né? Então, quando o profissional ele recolhe uma RT, ele tem que deixar claro a participação dele. No caso que a Carol colocou, do condomínio, né, urbano, assim, você não tem como ser responsável por aquilo que você não acompanhou. Não tem como. Mesmo que... Aí, Jonathan, você colocou muito bem. Mesmo que você ache um engenheiro, né? Muito louco. Para não usar digamos assim, um desavisado, né? Um engenheiro desavisado, que queira assumir a responsabilidade por edificações como aquelas da foto que você mostrou. Se ele fizer isso, ele vai estar incorrendo numa falta ética, porque ele vai estar se responsabilizando por uma estrutura que ele não acompanhou, a não ser que ele faça todos os testes necessários de resistência de concreto, profundidade de fundação, taxa de armadura. Mas aí é aquilo que a Carol comentou, você inviabiliza financeiramente, né, o processo, porque são testes extremamente caros, né, que você não consegue fazer. Então, o que o profissional ele tem que se ater? Um processo de REURB é a questão do uso e ocupação do solo dentro daquilo que a lei permite, né? Responsabilidade estrutural, em que pese o fato, né, da legislação citar isso em alguns momentos, que até vai ser uma entrega que esse comitê vai ter, que é sugerir, né, uma alteração nesse sentido, para deixar o processo mais confortável do ponto de vista técnico para o profissional que vá se responsabilizar por ele, né? Então, o profissional ele fica responsável pelo processo de REURB na questão de ocupação do solo. Responsabilidade estrutural por aquilo que ele não acompanhou ou não tem subsídio técnico para fazer qualquer tipo de assertiva com relação àquilo, não é da responsabilidade dele, e eu digo mais, ele não deve se responsabilizar por isso, né? Isso tem que ficar a cargo de quem está morando, né? Do responsável pela construção, ele tem que tomar os cuidados dele com relação à responsabilidade estrutural, porque quem não acompanhou, não tem projeto, não tem como fazer isso. Ô, Johnny, deixa eu aproveitar, tem 2 perguntas aqui.